Recentemente nós tivemos uma polêmica aí no Brasil, a gente não vai entrar em detalhes aqui, está sendo muito falado, mas envolveu a palavra, a expressão, o vocábulo Apocalipse, né? E eu sei que você é um estudioso das profecias, eu queria que você falasse para as pessoas por que é importante a gente voltar a atenção para o Apocalipse nesses dias que nós estamos vivendo, dias tão conturbados, guerras, desastres naturais, crises econômicas, né? Por que devemos voltar a nossa atenção para estudar as profecias bíblicas? Inclusive, Marcos, nós estamos falando hoje no sábado, amanhã, domingo, nós vamos dar início a uma classe bíblica em nossa igreja em Tatuí sobre o Apocalipse. Apocalipse, infelizmente, essa palavra em si ela é muito mal compreendida. Essa polêmica a que você se referiu aí no carnaval, né? Apocalipse, vai começar o Apocalipse, isso revela uma falta de compreensão total, né? Porque não vai começar o Apocalipse. Apocalipse é um livro. E a tradução mais assim simples e direta é revelação. Ele começa, o Apocalipse capítulo 1, verso 1, começa assim, ó: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. É uma revelação de Jesus, portanto não pode ser uma coisa terrível. Jesus não daria para nós uma mensagem para nos assustar, para nos jogar para baixo, para nos trazer assim desconforto, né? Ela até pode trazer um desconforto para quem está vivendo em pecado, no sentido de buscá-los e mostrar que eles precisam de Deus para ter a salvação. Mas para aqueles que estão em paz com Deus, o Apocalipse é uma mensagem de esperança, porque ela fala da nova terra, né? O Apocalipse termina, os últimos capítulos 19, 20, 21, fala da nova terra, do milênio bíblico, da restauração, né, do Éden perdido, a árvore da vida que foi perdida por Adão e Eva, ela vai ser restaurada para os salvos. O livro da vida, né? O livro da vida, né? Os salvos tendo seu nome escrito lá. Enfim, o trono de Deus que estará estabelecido na nova terra, e Deus vai morar com os salvos para sempre aqui. Então, para mim, isso é esperança. Claro, o Apocalipse não doura a pílula, ele fala das coisas difíceis que vão acontecer enquanto, a gente costuma dizer assim, né, que antes de melhorar definitivamente, as coisas vão piorar bastante. Haverá perseguição? Sim. Haverá anticristo? Haverá bestas? Sim, tudo isso está profetizado. Mas o Apocalipse é como se fosse um grande spoiler da história. Você quer saber como termina? Vá lá, finalzinho dele. Ele traz ali coisas como, por exemplo, e vi descer do céu a santa cidade. E depois diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem coisas tristes que há neste momento aqui no mundo. Então o grande spoiler da Bíblia é o Apocalipse. E ele mostra que no fim, o dragão vai ser derrotado, o cordeiro vai ser vitorioso, e aqueles que estão com o cordeiro vão vencer com ele. Então não pode ser uma coisa terrível, né? Infelizmente, as pessoas têm uma noção equivocada, como eu disse, nesse carnaval falaram algumas bobagens, né? Mas até conversávamos sobre isso, né, Marcos? Se Deus usou uma jumenta para falar com aquele profeta Balaão, né? Profeta meio errado lá, usou uma jumenta para dar um recado para esse profeta desobediente, ele pode usar também contextos, situações e pessoas muito improváveis. Eu creio, Marcos, sinceramente, que naquele momento ali, em que aquela cantora cita o Apocalipse, embora obviamente ela estivesse no local errado, fazendo a coisa errada, né? Se ela é uma cristã, não deveria estar ali, mas enfim, por que Deus não pode ter soprado realmente alguma coisa, né? E motivado para que ela falasse? Eu soube até da história de uma pessoa que estava prestes a cometer suicídio, e ao ouvir aquela conversa ali entre duas cantoras, aquela situação toda chamou a atenção dela, e ela não se suicidou. Então, se foi por aquela pessoa, já valeu muito a pena, né? E eu entendo que muitas pessoas que estavam ali, talvez, né, dançando naquele carnaval, eram ex-membros de igreja, pessoas que já tinham ouvido falar da Bíblia, da volta de Jesus, né? Depois outros cantores falaram sobre isso. É uma coisa muito estranha, né? Você vê no contexto de carnaval, o assunto religião entrou em pauta. Inclusive eu achei curioso que na terça-feira de carnaval, eu já estava em casa, eu tinha feito uma viagem para Paraíba para participar de um evento lá, de estudos bíblicos, né? E na terça-feira eu estava em casa. E eu fui conferir lá meu Twitter e eu vi nos Trend Topics, que são os assuntos do momento, duas expressões muito, assim, curiosas para aparecer no mesmo momento, em plena terça-feira de carnaval: Sodoma e Gomorra e Apocalipse. E aí quando você conferia lá quais eram os assuntos de Sodoma e Gomorra, estavam falando sobre os pecados, sobre as barbaridades cometidas no carnaval, sobre a pornografia, a licenciosidade, né? Tudo que acontece nessa época do ano, assim, de uma forma muito carnal, né? Muito terrível. E o tópico ali, Apocalipse, falando sobre a palavra de Deus, a Bíblia, a necessidade de você buscar a Deus, de ir para a igreja. Olha que curioso. Um bloco de assuntos falando sobre pecados e o outro falando sobre a necessidade de buscar a Deus por causa do Apocalipse.
Então eu vejo assim, Marcos, que Deus está dando oportunidades, que Deus está chamando as pessoas, não importa onde elas estejam, Deus é assim mesmo, né? Ele vai em busca do pecador, ele veio para os que estão doentes, né? Jesus falou. Então eu vejo assim que Deus realmente está chamando as pessoas. Talvez você que está assistindo agora esse vídeo esteja sendo chamado por Deus. Não sei como está a sua situação com Deus nesse momento, a sua vida espiritual, se você está em paz com Deus, se você está vibrante ali na sua fé, ou se você, quem sabe, se encontra assim, um tanto laodiceano, para usar uma expressão apocalíptica, né? Morno, meio desmotivado. Quem sabe não é Deus te chamando também agora para que você estreite sua relação com Ele, para que você aumente a sua comunhão com Deus, né? Deus está chamando as pessoas. Por quê? Porque Jesus breve voltará. Isso é certo, isso é a verdade, né? A Bíblia assegura isso, os sinais que estão acontecendo no mundo neste momento são muito claros. Guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, não é falta de recursos, mas estão gastando bilhões em guerras, enquanto pessoas passam fome. Isso é uma coisa terrível, triste demais. Crises políticas, né? Crises em todos os sentidos, né? Políticas, familiares, como falamos agora há pouco, né? Sinais que acontecem há algum tempo já no mundo, mas com tanta intensidade todos ao mesmo tempo, para mim, é o sinal que poucos atentam para ele, né? Lá em Lucas 21 e Mateus 24, Jesus fala assim: quando vocês virem todas essas coisas acontecerem, levante a cabeça, porque a redenção de vocês se aproxima. E nós estamos vendo tudo aquilo acontecer ao mesmo tempo com intensidade nunca vista. Para mim, isso é uma evidência tremenda de que Jesus breve voltará. E como ele vai voltar em breve, ele está chamando as pessoas para uma reconsagração, para uma entrega, para um preparo. Pode ser que esse vídeo aqui seja o chamado de Deus para você também. Pastor Michelson, muito obrigado. Quero agradecer a você que esteve conosco, que acompanhou esse vídeo, essa mensagem. Se fez bem para você, passe adiante, passe para alguém. De repente, alguém lá na frente está precisando ouvir essa palavra e que você possa refletir, que a gente possa buscar viver uma vida de comunhão com Deus, aproveitar o sábado que nós falamos que é um presente de Deus, a família, e olhar as profecias que nos dão um norte, nos dão um sinal de que no final do túnel nós temos uma luz, uma esperança, que é justamente isso que o pastor acabou de falar, a volta de Jesus, né? Essa é a nossa esperança e nós queremos que seja também a esperança de cada um de vocês. Se você gostou do conteúdo aí, se não for inscrito, inscreva-se no canal, né? Deixa aquele joinha para fortalecer. De repente, se você ainda não conhece o canal do pastor Michelson Borges também aqui no YouTube, você pode estar seguindo ali e acompanhar, tem muito conteúdo bom sobre profecia, sobre estudos bíblicos, família, né? Escatologia, geopolítica, vários assuntos bem curiosos ali. Que Deus possa te abençoar. Pastor, quer deixar uma palavrinha final para o pessoal? Eu vou terminar mencionando aqui, mostra para os amigos aqui o logotipo ali, né? É o Graça e aqui, Salvação. Graça e Salvação, né? É a essência do que nós precisamos, né? Nós precisamos realmente da graça de Cristo para ser salvos e precisamos viver o caminho da salvação. Porque a vida com Deus não é pontual apenas, né? Você foi salvo ali e já está garantido para a vida eterna, né? A Bíblia fala assim que nós temos que, de alguma forma, operar nossa salvação. Em que sentido? Você precisa manter essa experiência, lendo a Bíblia todos os dias, orando todos os dias de forma consistente, fazendo de Deus um amigo, testemunhando, frequentando os cultos na sua igreja. Essas coisas que não são exatamente aquilo que vão salvar você, porque a salvação é pela graça, mas vão manter você nesse caminho, vão manter você numa atmosfera de graça e salvação. Então que Deus ajude você a se manter nesse caminho maravilhoso, por vezes muito estreito, pedregoso, mas é o caminho de Cristo, é o caminho que leva à vida eterna. Então, que Ele te abençoe grandemente e abençoe também o seu trabalho, né, o seu ministério, Marcos. Vocês continuem, você e sua esposa, Milei, continuem levando a mensagem de Deus a muitas pessoas enquanto Jesus não vem. Muito bom. Sou Michelson, muito obrigado, um abraço e até a próxima. Até lá, um grande abraço. Canal Graça e Salvação. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative as notificações.